Há ainda uma terceira categoria de manômetros, na realidade é uma quarta categoria, né? Porque nós estudamos medidor de pressão pesômetro, que usa uma única coluna de fluido, estudamos os manômetros de coluna de líquido, que utilizam já um fluido manométrico, um ou mais fluidos manométricos, e estudamos os manômetros mecânicos. Os manômetros mecânicos não utilizam o princípio da distribuição hidrostática de pressão, que é verificado, por exemplo, nos pesômetros e nos manômetros em U, nos manômetros de coluna de líquido, certo? Então, pesômetros e manômetros de coluna de líquido utilizam o princípio da distribuição hidrostática de pressão, P igual a GH, para se fazer a medição da pressão em determinado ponto. Os manômetros mecânicos, eles utilizam a deformação do mecanismo interno para movimentar um ponteiro, certo? Essa deformação, logicamente, causada pela pressão do fluido que escoa dentro da tubulação, isso produz a movimentação do ponteiro para registrar ali o valor da pressão. Os transdutores de pressão, eles são, na realidade, os strain gauges, que vocês estudaram já em resistência dos materiais, né? São medidores de resistência elétrica, né? Na verdade, é uma resistência elétrica, o strain gauge é nada mais do que isso, uma resistência elétrica, cuja deformação dessa resistência acompanha ali a deformação do tubo, né? Então, se esse tubo ele sofre uma certa deformação em funções de tensões internas, né? Ele vai sofrer uma certa deformação em função de tensões internas, isso acaba produzindo uma deformação nessa resistência que compõe o strain gauge. Essa resistência acaba se deformando, né? E com a passagem de uma corrente elétrica sobre uma diferença de potencial fixa, né, polo positivo e polo negativo, como a resistência se altera pela deformação do tubo, essa corrente vai se alterar e o medidor registra a alteração dessa corrente em relação à situação inicial. Então, mede-se a corrente elétrica numa situação onde o tubo não está deformado, onde a água não passa ou o fluido não passa dentro do tubo. Depois, mede-se a corrente elétrica com o fluido passando no interior do tubo. Com o fluido passando no interior do tubo, esse tubo vai se deformar, essa deformação é acompanhada pelo strain gauge e, com isso, consegue-se medir a deformação da parte externa do tubo e as tensões que vão produzir essas deformações, certo? Então, esses polos aqui do strain gauge, esses terminais, eles são ali submetidos a uma diferença de potencial, permitindo a passagem de uma corrente elétrica aí pela resistência do material. Esse material tem a grande vantagem de não necessitar de perfurar a tubulação, ou de não necessitar de fazer uma perfuração prévia na tubulação para instalar o material. Ele é colado, né? Conforme vocês talvez lembrem dos experimentos de resistência dos materiais, o strain gauge ele é colado no exterior do material. E dessa maneira não há necessidade de fazer a perfuração no material. Então você pode colar strain gauges em diferentes seções para acompanhar a variação da pressão em diferentes seções de um tubo, por exemplo, sem necessidade de perfurar a tubulação e acoplar ali um determinado manômetro, como é o caso dos manômetros mecânicos. Então, de uma maneira rápida, vamos ver aqui como é o princípio do transdutor de pressão, do strain gauge, e como ele consegue registrar a pressão interna no tubo. Esse registro ocorre a partir da estimativa da deformação da tubulação. Vamos ver como ocorre. Aqui nós temos, então, uma pressão interna dentro do tubo, no caso, uma pressão positiva, já vista que ela está comprimindo as paredes internas, né? Aqui há o escoamento de um fluido por dentro dessa tubulação, então o fluido vai escoar por dentro dessa tubulação, mas vai causar sobre os elementos de ar interno das paredes uma força, um esforço de compressão, portanto, uma pressão positiva. Essa pressão positiva do lado de dentro vai levar a tensões do lado de fora da tubulação. Então, nós temos aqui tensões do lado de fora da tubulação. Esse σL são tensões longitudinais e o σc são tensões laterais, né, que vão acompanhar essa deformação lateral ou radial da tubulação, essa deformação nesse sentido aqui do diâmetro, né, ao longo do diâmetro desse tubo, certo? Então, essa tensão σc ela pode ser relacionada com a deformação a partir da lei de Hooke, né? É o produto, a tensão σc, considerando a deformação elástica do tubo, né? Nós estamos dentro do limite de onde ainda vale a elasticidade do tubo. Uma vez retirada a pressão interna,
essa deformação que foi produzida no tubo, ela retorna ao estado inicial. Isso é o que é mais comum em tubulações. Nós não chegamos a ter pressões tão altas dentro de tubulações para que as deformações sejam plásticas, né? Para que não se recupere o estado inicial do material, né? Então, retirado o agente que produz a tensão, no caso o agente é a pressão interna no tubo, esse tubo ele recupera as suas dimensões iniciais, ele anula a sua deformação. Portanto, estamos num caso onde vale a elasticidade, que é o que acontece na maioria dos escoamentos hidráulicos, né? Na maioria dos tubos. Bom, então temos essa situação de elasticidade e essa tensão σc ela pode ser calculada pelo produto entre o módulo de elasticidade do tubo, então ele é uma propriedade do material da tubulação, também conhecido como módulo de Young, né? Módulo de elasticidade do material, e o produto dele pela deformação adimensional do tubo. O que seria essa deformação adimensional? Seria a mudança no comprimento dessa tubulação, não no comprimento da tubulação pelo que nós estamos falando, mas esse comprimento aqui para nós, ó, seria o valor inicial L0 igual a 2πr, onde R é o raio interno da tubulação, certo? Então, esse seria o comprimento, que é o comprimento da circunferência aqui, né? O comprimento da circunferência ou do círculo, né? Que compõe a seção transversal na onde foi instalado ali o strain gauge, certo? Então, esse seria o comprimento inicial. Como esse diâmetro ele vai se distender em função da pressão interna, vai haver um aumento da deformação, vai haver uma deformação ΔL. Essa deformação ΔL dividido pelo comprimento inicial é a deformação adimensional que entra nessa forma, certo? Então, há essa relação entre a tensão externa à parede da tubulação e a deformação da tubulação, sendo conhecido, logicamente, o módulo de elasticidade do tubo, que é conhecido para grande parte dos tubos comerciais, os tubos utilizados em sistemas hidráulicos, né? Nesse diagrama aqui de baixo, por exemplo, nós temos a variação do módulo de Young em gigapascal, portanto, em 10 a nona pascal, né? O gigapascal é 10 elevado a 9, né? 10 elevado a 9 pascal, 10 a nona pascal. Então, nós temos o valor do módulo de Young para diferentes tipos de materiais, né? E as suas faixas de variação, inclusive. Então, nós notamos que quanto maior for o módulo de Young, menos deformável seria o material para uma mesma tensão. E quanto menor o módulo de Young, mais deformável é o material para uma mesma tensão. Tanto que nós verificamos que a borracha, né, que é o material que tem o menor módulo de Young, certo? E materiais como vidro tem módulo de Young alto, porque é um material que não sofre uma deformação tão grande para um valor de tensão específico, né? Essa deformação, inclusive, se ela ocorrer um pouquinho, esse material já se rompe, né? Ele já tem uma ruptura, então ele não é propício a sofrer essas deformações plásticas, uma vez que materiais de características mais plásticas e de borrachas teriam essa maior possibilidade de sofrer deformações elásticas, certo? Aqui, valores desse módulo de elasticidade para diferentes materiais, então, valores mais próximos daqueles adotados comercialmente. Por exemplo, o tubo de PVC, ele tem uma elasticidade de 2,5 gigapascal, né? 2,5 gigapascal. Ferro fundido, outro tipo de tubo bastante utilizado em instalações hidráulicas, tem um módulo de elasticidade de 180 gigapascal. E assim por diante. Fica registrado aqui, então, ficam registrados os valores desses módulos de elasticidade para diferentes materiais, certo? Então, há essa relação entre a deformação do tubo e a tensão aplicada na parte externa do tubo, mas essa tensão que ocorre na parte externa do tubo só existe porque existe uma pressão interna do fluido que escoa dentro da tubulação, certo? Isso que vai gerar essa tensão externa σc. Então, o strain gauge ele é instalado na parede externa, ele é colado na parede externa, né? E com a deformação do tubo, logicamente, esse strain gauge vai se deformar também, uma vez que ele está colado na tubulação. E isso vai acabar alterando a resistência à passagem da corrente elétrica
pelo mesmo, certo? Então, nós temos ali uma diferença de potencial, vai passar uma corrente elétrica I pelo strain gauge, por esse material. Como esse material ele vai se deformar, essa corrente elétrica acaba se alterando, e isso é capturado por um dispositivo, por um medidor de corrente elétrica, né? Vamos lembrar que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, U é igual a RI, certo? Se há uma alteração na corrente, mantendo fixa a diferença de potencial, se há uma alteração na corrente, haverá também uma alteração no R, uma vez que a diferença de potencial vai ser fixa. Então, um aparelho que mede a mudança na corrente elétrica, ele acaba indiretamente calculando, permitindo calcular também a variação da resistência. E essa variação da resistência no strain gauge ocorre pela deformação dele, pela deformação desse material. Tanto que ele tem que ser instalado assim, ó. Se o tubo distende daqui para cá e para cá, como são as tensões, ele tem que ser instalado dessa maneira para que essa resistência sofra a sua distensão nessa direção, certo? Nessa direção aqui, conforme a gente verifica, tá? Então, medindo essa variação de resistência no sensor, é possível obter a deformação do tubo. Conforme vocês já estudaram lá na resistência dos materiais, os strain gauges são utilizados para medidores de deformação, né? Eles são medidores de deformação de tubulações, que já vêm sendo utilizados desde a Segunda Guerra Mundial, né? Conhecendo o módulo de elasticidade do material, é possível obter a tensão verificada nas paredes. Então, conforme nós mostramos no slide anterior, conhecendo a deformação medida pelo strain gauge e conhecendo o módulo de elasticidade, é possível calcular o valor da tensão σc nas paredes. E é justamente essa tensão σc nas paredes que é relacionada com a pressão interna na tubulação. Nós podemos relacionar a partir dessa equação. A pressão no interior da tubulação é igual à tensão externa nas paredes, σc, vezes a espessura do tubo dividido pelo raio interno do tubo. Então, uma vez que o strain gauge consegue medir a deformação, né, a deformação do tubo, não esse epsilon, mas ele consegue medir a deformação do tubo, na realidade o ΔL do tubo, né, ele permite calcular a tensão aplicada na parede externa. Com essa tensão aplicada na parede externa, conhecendo a espessura do tubo e o raio interno da tubulação, é possível estimar o valor da pressão interna sem a necessidade de furar a tubulação. Esse é o princípio dos transdutores de pressão, que nada mais são do que strain gauges, certo? Obviamente, um medidor um pouco mais caro do que os manômetros mecânicos. De todos esses dispositivos que nós citamos, vou tirar os piezômetros, que são utilizados mais lá no solo, mais nos reservatórios, mas para medir pressão em tubulações, de todos esses dispositivos, os manômetros de líquido em U, os manômetros mecânicos e os manômetros tensoelétricos, né, os strain gauges, são mais utilizados na prática os manômetros mecânicos. Mas o strain gauge tem a grande vantagem de não carecer de perfurar o tubo para fazer o acoplamento da peça ao tubo. Ele é simplesmente colado na parede externa da tubulação, certo? Então, dessa maneira, nós estudamos aqui nessa aula os principais tipos de medidores de pressão. Nós vamos avançar para a aula seguinte, agora com o objetivo de calcular qual é o efeito da pressão estática sobre superfícies submersas. Esse efeito ele é traduzido no cálculo de forças. Quais serão as forças que a pressão estática de um fluido farão sobre superfícies submersas? São essas as cenas das próximas aulas.